Graça e paz, bom dia, Deus te abençoe no dia de hoje. Vamos começar mais um estudo e hoje o nosso estudo está em Eclesiastes, capítulo 10, onde Salomão vai nos explicar e vai tentar nos ensinar um pouco mais sobre os insensatos. E daí eu te pergunto, você já descobriu a definição de insensato? Você sabe a diferença do homem de Deus e para o insensato? Você sabe analisar se as tuas atitudes, as tuas ações têm sido de um insensato? Vem comigo e vamos descobrir como Salomão define o insensato através de Eclesiastes capítulo 10. Amém? Então vamos lá no versículo 1 de Eclesiastes 10, que vai dizer: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Neste versículo ele está querendo nos orientar e nos guiar que há um certo momento para tudo. E se no momento de prudência, no momento de seriedade, nós começarmos a brincar, nós começarmos a agir de maneira errada, até o homem mais sábio se torna o mais tolo naquele momento. Até as coisas boas podem ser estragadas por um homem insensato, por um homem que não age de acordo como deve se agir. Amém? No versículo 2 ele vai dizer: o coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. A gente tem tantas oportunidades para errar com pequenas coisas, com pequenos detalhes, que nós temos que aprender a vigiar. Eu me lembro de uma história que foi contada por um pastor, e ele contou que ele tem uma empresa e ele estava fazendo um negócio grande pela primeira vez na vida dele, e a empresa dele ia poder se tornar uma empresa multi-internacional, porque ele era brasileiro e ele estava fechando um negócio com um israelita, e nesse processo ele tinha um sócio, só que esse sócio dele que ajudou ele a arrumar a negociação, que ajudou ele para fora e buscar novas alianças para o crescimento da sua empresa. Só que quando eles chegaram lá, aquele sócio dele simplesmente falou assim: vamos fechar os contratos e vamos para as boates, vamos para os botecos da vida. E aquele israelita ficou olhando para o rapaz, pediu licença, levantou e saiu. O pastor achou algo estranho, porque o israelita ter saído no meio da negociação, e ele correu atrás. Quando ele foi conversar com o israelita, ele viu que o israelita queria acabar com a negociação e nem dar satisfação. E ele perguntou: mas por que você não quer mais fazer negócio com a gente? E ele pegou e falou: vou fazer negócio com um rapaz que é casado e quer ir para a zona, ficar com outras mulheres. Se ele não honra a mulher, se ele não honra a casa, se ele não honra a família, como é que ele vai honrar os negócios comigo? E aquele pastor parou para analisar isso, terminou a sociedade com o sócio, mas graças a Deus manteve a sociedade com o israelita, e a empresa dele continuou crescendo. Só que veja a insensatez dele, o erro dele, a inocência dele, fazendo aliança com quem não deveria, da forma que não deveria. E isso é uma coisa que nós temos que cuidar. No versículo 3 ele vai dizer: mesmo quando tenta andar pelo bom caminho, o nécio demonstra que não tem o mínimo de sabedoria. Veja bem, o nécio se trata de alguém ignorante. Pode ser alguém que não é sensato ou prudente. É alguém que é irresponsável. É alguém que não sabe compreender bem as coisas. Esse é o significado de nécio. Por isso ele fala: o nécio demonstra que não tem o mínimo de sabedoria. Não adianta querer andar certo se também não entender as coisas da maneira errada. O insensato não consegue compreender essas coisas. Você começa a entender até aqui como o insensato age, o que é ser um insensato. Só que Salomão vai nos declarar um pouco mais claro ainda até o final deste estudo. No versículo 4 ele vai dizer: se o espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu posto, porquanto a calma evita grandes erros.
Ou seja, se nós nos deixarmos dominarmos, como nós já tínhamos falado, a falta do domínio próprio é um grande problema. Quando o teu emocional toma conta de você, quando o teu emocional te domina, é um sério problema. Tem que aprender a cuidar com isso. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. No versículo 5 ele vai dizer: há todavia outro mal que observei debaixo do sol, um erro cometido pelos que têm o poder de governar. O versículo 6: todos são guindados a cargos importantes, enquanto ricos e cultos são assentados em lugares inferiores. Os nossos erros ultimamente estão em valorizar o que não se deve valorizar. Pessoas que só dão aquilo que nós queremos. Pessoas que nós realmente deveríamos valorizar. Nós não temos dado os devidos valores. Às vezes preferimos valorizar uma pessoa de fora do que a pessoa que está dentro da nossa casa e nos conhece de verdade. Às vezes preferimos valorizar alguém sem caráter, sem respeito, só pelo que ela tem. É uma coisa muito errada. E precisamos aprender a vigiar e cuidar muito, muito, muito com isso. O versículo 7: tenho visto servos cavalgando e príncipes andando a pé, como se fossem servos. 8: quem cava uma cilada cairá nela, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Ali ele está falando de humildade. Porque geralmente quem cava uma cilada está querendo dizer que está armando algo para alguém. Quer dizer que quer matar, que quer roubar, que quer destruir, porque era uma maneira de se declarar antigamente que você estava armando uma cilada, armando uma armadilha para derrubar alguém. E você precisa ter humildade, simplicidade no teu coração. É uma das coisas que mais chama a atenção de Deus para a tua vida. Você ser astuto como a serpente, forte como o leão, mas também tem que ser humilde e leve como uma pomba. Amém? No versículo 9 vai dizer: quem remove pedras acabará sendo machucado por uma delas, e o que racha lenha corre grande perigo. Aqui ele continua falando das ciladas, da humildade. E quem remove pedras acabará sendo machucado. Por que você está mexendo com coisas que você não deve mexer? Por que você está querendo ter a maldade no coração que você não tem? E o que racha lenha corre grande perigo. Porque quando o machado também é afiado, ele machuca bem. E quando não tá, ele já não corta. Você precisa fazer mais força para conseguir cortar. Você precisa de mais força para poder romper as coisas. E quanto maior a tua maldade, maior vai ser a ruindade que vai recair sobre você. No versículo 10: se o machado perde o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Ou seja, é uma constante evolução, uma constante postura adequada e ideal nos momentos certos e oportunos, onde você vigia e cuida com a tua vida. Versículo 11: não adianta saberes encantar cobras se permitires que uma delas te morda. Não sabe usar o dom que tem, não sabe usar o conhecimento que tem, de nada adianta. A prática leva à perfeição. E não é difícil, não é fácil, perdão. Não é difícil, imagina. Não é fácil você conseguir sempre estar colocando em prática aquilo que Deus quer de você, aquilo que você tem obtido conhecimento. Aqui chama bastante atenção, porque nos deixa claro que muitas das vezes a sabedoria que nós adquirimos, nós usamos para outras pessoas, não somente para nós. Amém? Falta pouco para nós entendermos bem exatamente o que é um insensato. Espero que até aqui você possa estar compreendendo e entendendo. Mas até o final desse estudo, haverá uma clareza um pouquinho maior do que é ser um insensato. No versículo 12 e 13, ele vai dizer assim: as palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. No início, as palavras da sua boca são tolice, e no final são loucuras malignas, gerando feridas. Nós geramos mágoas com as palavras mal faladas que nós temos. E muitas das vezes, o insensato e o louco aqui são aquelas pessoas que querem ajudar, dar lição de moral, que não sabem uma atitude de verdade, não conhecem a vida da pessoa de verdade, não sabem o esforço que a pessoa tem feito de verdade, e a gente com nossas palavras somente atacamos aos outros, na intenção de tentar ajudar.
Por isso você precisa primeiramente conhecer os dons do Espírito Santo, para que através do Espírito Santo você possa realmente querer ajudar alguém. Amém? No versículo 14 vai dizer: o insensato multiplica as palavras, no entanto, ninguém imagina o que está por vir. Quem poderá prevenir a outros sobre o que ainda virá mais tarde? Palavras. Você não sabe o que elas geram. O insensato, aquele que age sem pensar, sem medir as consequências, também chamado de desequilibrado e irresponsável. Essa é uma das melhores definições para o insensato. Aquele que age sem pensar, sem medir as consequências, também chamado de desequilibrado e irresponsável. Essa é a melhor parte para definir o insensato. E muitas das vezes nós não compreendemos e nós não entendemos. Versículo 15. O trabalho do tolo o deixa tão fatigado que ele não consegue achar o caminho de casa. Vida sem sentido, uma vida sem rumo, uma vida sem felicidade. É a maneira que o insensato leva. Conheço uma pessoa que casou 5 vezes e todas as vezes acabou o casamento dele. E ele culpa as mulheres. Eu acho engraçado que casou 5 vezes e o erro das mulheres, né? Quem será que realmente é o insensato nessa parte? Versículo 16. Ó terra, ai de ti quando teu governante é inexperiente, e quando os teus príncipes banqueteiam logo pela manhã. Pagar o preço pela falta de conhecimento e pela falta de experiência. É o que acontece com a gente. Nós sofremos com isso. Padecemos com a falta de conhecimento e falta de experiência. E muitas das vezes a experiência vai nos obrigar a repetir uma ação diversas vezes até que venhamos aprender da maneira correta. No versículo 17 ele diz: ó terra, feliz de ti se o teu rei é filho de nobres e se os teus líderes comem com equilíbrio e no devido tempo a fim de recuperar as forças e não para embriagar-se. Olha só, e não para embriagar-se. Está demonstrando ali que aquele que tem sensatez, que é equilibrado, que é decente, que é honesto, que é sincero e reto. E você pode muitas vezes pensar assim: ah, mas não existe essas pessoas. Existe, porque Deus jamais deixará a terra sem um homem justo, sem uma mulher justa. Jamais isso acontecerá. Amém? Versículo 18 e 19 vai dizer assim, ó: por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa da falta de disposição de restaurar, a casa tem goteiras. O banquete traz diversão e o vinho alegra a vivência, mas é com dinheiro que se consegue tudo isso. Aqui ele está puxando literalmente o seu esforço, as recompensas por você estar trabalhando, se esforçando, se dedicando, se aperfeiçoando, buscando e melhorando a cada dia. Amém? No versículo 20 vai dizer assim, ó: não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamentos, tampouco em seu aposento insulte o rico, porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão se encarregar de divulgar aos 4 ventos tudo o que disseste. Para você conseguir entender melhor esse versículo 20, me acompanhe aqui em 1 Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Ele vai dizer assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levadas pelo vento. Não imagina tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Amém? Quando ele diz assim, peça com fé, conforme o mar agitado, ele está dizendo com abundância, com força, com determinação, com ousadia e com coragem. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Aqui vamos encerrar mais um estudo. Estamos na nossa reta final do estudo de Eclesiastes. Nós estamos agora no capítulo 10. Falta somente mais 2 versículos. Que Deus te abençoe por ter chegado até aqui comigo. Que Deus te abençoe para que você possa continuar e terminar esse estudo básico comigo. E que possa ter te servido de conhecimento, sabedoria e desenvolvimento, tanto pessoal como espiritual. E que cada dia, cada vez mais,
o Espírito Santo possa te alcançar e abençoar a tua vida, guardando, guiando e mostrando a você a maneira correta de aproveitar esta vida na melhor maneira possível, sempre mantendo a santidade em primeiro lugar. Que Deus te abençoe grandiosamente no dia de hoje.